Olá, hoje estamos aqui com um novo tema, que é o adicional de insalubridade. Nós vamos ver aqui quais são os itens, os agentes que ensejam o pagamento de insalubridade, quem tem direito ao recebimento da insalubridade e quais são os valores da insalubridade. Primeiro nós temos que saber que insalubridade nós temos em 3 níveis: mínimo, médio e máximo. E esses níveis, eles vão dar uma gratificação de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo sempre. Não importa quanto que o empregado ganhe, se ele ganha 10 mil, 20 mil. Ele sempre vai ter o seu adicional de insalubridade calculado sobre o salário mínimo. Então, por exemplo, se ele ganha 40% de adicional de insalubridade em grau máximo e tem um salário de 3 mil, não importa, o cálculo dos 40% vai ser calculado sobre o salário mínimo. Se ele ganha nível médio, insalubridade nível médio, 20% sobre o salário mínimo. Se ele ganha insalubridade nível mínimo, que é 10%, sobre o salário mínimo. A insalubridade, ela está numa tabela do Ministério do Trabalho, chamada NR15, Norma Regulamentadora 15, no qual vocês vão encontrar no site do Ministério do Trabalho disponível. É só colocar ali no Google, NR15, Norma Regulamentadora número 15. Lá vocês têm a lista de todos os itens que são considerados insalubres. E desses itens que são considerados insalubres, se a pessoa trabalha exposta a estes agentes, ela vai ter direito à insalubridade. O certo deveria ser todas as empresas avaliar qual o nível de insalubridade que tem e pagar os empregados corretamente. Mas tem muitas empresas que não pagam corretamente, muitas empresas que não fazem essa avaliação ou que fazem a avaliação da forma equivocada. Tem muita gente aí que tem direito a ganhar insalubridade de grau máximo 40% e está ganhando grau médio, grau mínimo, porque a empresa propositalmente modifica o laudo para pagar menos, para economizar com os empregados. Então fique muito atento a isso, pode ser o seu caso. Se for esse caso, a pessoa tem direito de entrar na justiça e receber todas as diferenças do período trabalhado, seja 3, 4, 5 anos, não importa o quanto trabalhar. Vamos esclarecer uma coisa. A insalubridade ela é paga para qualquer empregado que esteja exposto a agentes insalubres. Não importa a função. Ele pode ser atendente, ele pode ser gerente, ele pode ser caixa, ele pode ser auxiliar do escritório, não importa a função, qualquer função. Porque a insalubridade não é paga pela função, e sim pela exposição. No momento que você está exposto ao agente insalubre, você tem direito. Não importa o cargo que você exerça na empresa. E quais são esses agentes insalubres? Nós temos aqui vários exemplos de agentes insalubres. Por exemplo, num hospital, nós temos os agentes biológicos, que são as doenças infecto-contagiosas que podem ser pegas, inclusive, pelo ar. E essas pessoas que trabalham no hospital, enfermeiros, atendentes, auxiliares, qualquer tipo de pessoa que trabalha no hospital, que tenha contato com doenças infecto-contagiosas, seja pelo ar, pela respiração, não precisa nem colocar a mão, mas passando, tem que passar pelos corredores, ela tem direito à insalubridade em grau máximo pela exposição a essas doenças, a esses agentes biológicos. É claro que não são todos os profissionais da área da saúde que vão ganhar grau máximo, porque dependendo do lugar que ele trabalhe, ele pode receber também uma insalubridade em grau médio, dependendo do local. Se ele estiver trabalhando na área de saúde, mas não estiver exposto a riscos biológicos, ele pode também ganhar grau médio, aí vai depender do caso. Outra questão que enseja o pagamento de insalubridade: contato com agentes químicos, água sanitária. Quem trabalha com limpeza de banheiros, limpeza de estabelecimentos comerciais,
banheiros com grande circulação, essas pessoas que trabalham com limpeza, auxiliar de serviços gerais, trabalham com produtos químicos, esses produtos químicos estão expostos, a pessoa tem direito também a pagamento de salubridade em grau máximo, né? Pode ser em grau médio em alguns casos, vai depender do caso, se usou luvas, teve contato direto, se não teve contato direto. Isso também vai influenciar no pagamento da insalubridade. Mas quem tem contato com esses agentes químicos tem direito à insalubridade, seja grau médio ou seja grau máximo, na maioria dos casos em grau máximo. Outros agentes, é o frio, por exemplo, né? Pessoas que trabalham em câmara fria, trabalham em lugar que tem grandes armazenamentos de refrigeração, a pessoa tem que entrar dentro da câmara fria para pegar produtos, tirar produtos, ou aqueles repositores do supermercado que tem que colocar coisas nos balcões do supermercado, e lá eles têm contato com o frio, com esses refrigeradores, né, câmara fria. Ou então quem tem que colocar mesmo o açougueiro, o pessoal que bota bebida para gelar, que bota produtos dentro da câmara fria mesmo, tem que limpar, carregar peixe, por exemplo, ele tem direito a esse adicional de insalubridade. Outros agentes também, radiação, por exemplo, se a pessoa tem contato com raio-x, né, com radiação, algum trabalho que tenha contato com radiação, ele também vai ter esse direito à insalubridade. Vibrações, né? A vibração também dá direito. Pessoas às vezes que trabalham com ônibus, o caminhão que vibra muito, aqueles mais antigos, pode gerar insalubridade. Ou então, dependendo da máquina que trabalha nas empresas, que gera uma vibração muito, muito grande no corpo do indivíduo, ele também pode ter insalubridade em função dessa vibração. Ruído é uma outra coisa que gera insalubridade. Pessoas que trabalham em um lugar de muito barulho, não é? Que tem muito ruído, obras, pode ser mecânica, oficina mecânica, que tem aquela bateção, não é? Enfim, vários lugares que a pessoa trabalha pode ter ruído muito forte. E esse ruído ele pode gerar sim também o adicional de insalubridade, mas aí por ruído seria um adicional, em princípio, em grau médio. Não é? Nós temos que lembrar também que o calor também pode gerar adicional de insalubridade. Como assim o calor? Né? Pessoas que trabalham com forno, pessoas que trabalham com caldeiras, né? Exposição ao sol pode gerar insalubridade? Depende, né? Se ele trabalha no verão, no calor, exposto ao sol, efetivamente, direto no sol, pode gerar sim adicional de insalubridade. Mas se ele tem lá um lugar para se proteger, ou então é o inverno, não é um lugar muito quente, então esse calor não vai chegar a gerar uma insalubridade. Nós temos que lembrar sempre que em todos os casos de insalubridade vai ter que existir uma perícia técnica. E o juiz vai nomear um perito específico para verificar se no local de trabalho efetivamente tinha contato com agentes insalubres. Graxas, óleos também, pessoas que trabalham na área de mecânica, que tem contato direto com óleo, com graxas, né? Pessoas que fazem manutenção de máquinas, por exemplo, também limpezas de máquinas com óleos e graxas, esses produtos também geram insalubridade. Né? Essa insalubridade, quem trabalha também com lixo urbano, né? O gari, que trabalha com lixo urbano, carrega lixo, o pessoal que trabalha com limpeza, por exemplo, de escolas, o pessoal que trabalha com limpeza de cinemas, de teatros, de restaurantes, de lugares de grande circulação, banheiros com grande circulação, faz a limpeza de banheiros e recolhimento de lixo, essas pessoas também têm direito ao adicional de insalubridade. Vamos lembrar sempre que para saber se tem direito ao adicional de insalubridade, você tem que verificar se está classificado na tabela, porque como no Brasil
nós temos um direito normativo baseado pelas normas e pelas regras, somente vai ser pago o adicional de insalubridade se tiver classificado na norma da tabela. Se não tiver na norma da tabela, não adianta. Não adianta você achar que tem direito à insalubridade se não está classificado lá na tabela. Tem que estar especificamente classificado. E aí sim vai ter direito. E aí tem umas outras coisas também. O contato com a insalubridade, ele pode ser eventual. Pode ser eventual, não precisa ser direto o dia todo. Mas se ele for muito reduzido, a pessoa não recebe, né? Embora a lei não classifique exatamente o tempo que tenha que ter contato com a insalubridade, os peritos e os juízes têm considerado uma média de no mínimo meia hora diária de contato com agentes insalubres, no mínimo meia hora, não é? Menos que isso vai ser uma coisa muito esporádica. Se você eventualmente tem contato com insalubridade 5 minutos, 10 minutos, 2, 3 vezes por semana, infelizmente não enseja o pagamento adicional porque é um contato muito pequeno. Então o tempo também é importante. Espero que vocês estejam gostando. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho, porque sempre eu vou estar aqui com assuntos novos do direito do trabalho, já atualizados de acordo com a reforma trabalhista, para que vocês se atualizem e saibam dos seus direitos. Não esqueçam que aqueles que não receberam esse adicional de insalubridade vão ter que procurar justiça se a empresa não pagar administrativamente, porque geralmente a empresa não paga administrativamente. E aí, entrando com a ação, né, com o processo judicial, o juiz determina a perícia. O perito é um engenheiro, geralmente, um técnico da área, que vai até a empresa e que na empresa vai verificar aonde que a pessoa trabalhou, e a pessoa vai explicar também para esse perito exatamente quais os tipos de agentes nocivos que ele esteja em contato, não é? Qual o tempo de exposição e o lugar, né? Vai passar também os detalhes do trabalho para a perícia. Tá? E entre esses itens que eu falei, lá na tabela ainda existem outros itens, não é? É uma lista realmente grande de agentes nocivos que geram insalubridade, eu falei apenas alguns, mas se tiverem dúvida, entrem lá no site do Ministério do Trabalho, bota lá NR15, Norma Regulamentadora 15, e aí vocês vão ter a lista de todos os agentes insalubres para saber se você está exposto a um adicional de insalubridade e se você tem direito a receber esse adicional. Só um último detalhe, com relação ao pagamento do adicional de insalubridade, nós temos que lembrar que ele incide sobre todas as verbas trabalhistas, ou seja, se você tem adicional de insalubridade, ela vai incidir sobre o seu 13º, sobre suas férias, sobre horas extras, sobre FGTS, sobre absolutamente tudo, porque o adicional de insalubridade ele incorpora o salário para todos os fins, o pagamento dele incorpora para fins de todas as verbas rescisórias, né? todo o salário mensal, o seu salário acrescido de insalubridade é a sua remuneração. E essa remuneração, você tem direito a férias proporcionais, 13º proporcional, aviso prévio, tudo sobre o FGTS. Mas vamos lembrar que você só tem direito ao adicional de insalubridade quando está exposto aos agentes insalubres. Se você mudar de função ou mudar de local ao qual você não tem mais contato com os agentes insalubres, o patrão pode sim retirar o pagamento desse adicional, porque você não vai mais estar exposto ao adicional. Então não existe direito à incorporação do adicional na mudança de função. Se você mudar de função, não tiver mais exposto ao adicional, você não vai mais recebê-lo. Um beijo, um grande abraço. Se tiverem dúvidas, podem comentar, que eu respondo todas as perguntas nos comentários. Um grande abraço do professor Felipe Merino.